Muito bem, a gente tem conversado sobre o livro de Jonas. E esse é o nosso terceiro sermão. E o título da mensagem de hoje é Uma Segunda Chance. Nosso pastor de Londrina, ele sempre dizia assim: Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus de recomeços. E eu sinto mesmo no meu coração que Deus quer falar bastante com a gente nessa noite. Deus é um Deus de recomeços. A gente encerra muitas coisas na nossa vida. A gente interrompe muitas coisas na nossa vida. Mas Deus é um Deus que nos dá segunda chance. E a gente precisa estar pronto para ouvir e para aproveitar. Então eu queria que você tivesse com o seu coração realmente aberto. Vamos ler o texto. Vamos lá, vamos ler aqui. Vou pegar aqui o finalzinho das cenas do capítulo passado, tá? Lembra que Jonas é um filme de alta adrenalina, de muita emoção, e a gente terminou o filme, a mensagem da semana passada, com essa história aqui. Jonas estava no barco, então os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Lá de dentro do peixe, aí começa o nosso texto de hoje. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. E ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas dos mares, no coração dos mares. Correntezas formavam turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Esse é o nosso tempo. Uma segunda chance. Esse é o nosso Deus. Um Deus de recomeços. Um Deus que deu a Jonas uma segunda chance e dá a nós também. Nós precisamos simplesmente aprender a ouvir o que Deus está querendo nos ensinar. Voltando no comecinho do texto, os marinheiros pegaram Jonas, lançaram ao mar enfurecido e o mar se aquietou. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Lá, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. O nosso foco hoje vai ser a oração de Jonas. Mas eu preciso falar um pouquinho sobre isso aqui também. Porque o profeta Jonas, ele é conhecido justamente por essa história. Do homem que foi parar na barriga do peixe. E, não estranhamente, muita gente tem muita dificuldade com esse assunto. Mas como é que pode um negócio desse? Um homem tá... Aí chega nesse ponto, e a pessoa fala assim: opa, mas que história estranha é essa? E aí, nem todo mundo consegue lidar bem com isso. Mas para a história toda fazer sentido, a gente precisa entender isso daí também. Então, eu vi uma história verdadeira, né? De uma moça que era convertida e ela estava num parque, assim, falando em Chicago, nos Estados Unidos. E aí, tinha um professor universitário ateu passando e ele viu a moça assim falando na praça, né, falando de Jesus.
E o professor foi lá e falou assim, deixa eu fazer essa menina passar um aperto aqui. Foi lá, falou assim, moça, você acredita mesmo nesse negócio aí que você está falando? E a moça falou, eu acredito. Você acredita que a Bíblia é verdade? Ela falou, eu acredito. E aí ele falou assim, mas você acredita até no que a Bíblia diz que um homem chamado Jonas foi engolido por um peixe, ficou 3 dias dentro da barriga do peixe? E a moça, com sua simplicidade e sinceridade, está escrito na Bíblia, eu acredito. Ele falou, mas como é que pode? Como é que ele sobreviveu? Que história é essa? Como é que você me explica? E a moça, muito jovem, falou assim, olha, senhor, eu não posso explicar todos os detalhes, mas um dia, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Jonas. Aí o professor, e se Jonas não estiver no céu? Aí ela respondeu, então você mesmo pode perguntar para ele. Acabou com ele, né? Muito bem. Em 1891, tem uma história registrada em alguns lugares, né? 1891, que conta a história de um marinheiro chamado James Bartley. Aqui nas Ilhas Malvinas, no Hemisfério Sul. Ele participava de um navio baleeiro e eles estavam atrás de um cachalote, né? Uma espécie de baleia. E o bicho lá bateu no barco e um dos marinheiros, o James Bartley, desapareceu. Desapareceu e ninguém sabia o que tinha acontecido. Alguns dias, no outro dia, eles capturaram a baleia. Um animal enorme. Eles foram tirando. No outro dia, quando eles foram abrir o estômago, eles perceberam que tinha alguma coisa lá dentro. Aquele estômago. E eles abriram. Lá dentro estava o James Bartley. Ele estava inconsciente, mas estava vivo. 1891, é um fato registrado. Um outro fato, esse aqui tem um pouco mais de registro científico do que essa primeira história. Tá? Mas aconteceu em 1912, na Flórida. Um capitão chamado Charles Thompson, eu fui pesquisar e a história é verídica mesmo. Tá? Ele era o comandante, mas ele tinha um barco de pesca. E eles encontraram, foram atrás de um peixe tão grande, que demorou 39 horas depois de fisgado com vários arpões, demorou 39 horas para eles conseguirem cansar o bicho. Eles precisaram de um guindaste para puxar o peixe do mar. Arrastaram, né, o peixe, foram levando 39 horas de luta. Na hora que estavam tirando o peixe do mar, ele bateu o rabo, amassou a hélice do barco, quebrou uma casinha de madeira que tinha e partiu a perna de um homem no meio. Tal a força do peixe. Isso está registrado em alguns museus de ciência natural. E aí eles mediram o peixe. Ele pesava 13 toneladas e meia, não era uma baleia, era um outro tipo de peixe. Tá? Não era baleia. A primeira história é baleia, a segunda é outro tipo de peixe. Ele pesava 13 toneladas e meia, media 13 metros de comprimento. Se você perceber aqui, ó, tem um tiozinho aqui, né? Ó, um moço aqui. Dá para ver a proporção. Ó. Eu medi, dá mais ou menos ali, ó, do banquinho do piano até o final do palco aqui. Esse é o tamanho do peixe. 13 metros de comprimento, 2,5 metros de largura, que dá um espaço desse aqui, ó, na frente certinho aqui. Essa faixa inteira aqui. Tá? Dentro desse peixe, eles acharam um outro peixe de 600 quilos. Acharam um polvo enorme e mais um monte de coisa dentro. A garganta tinha 77 centímetros por 95. E eles calcularam ali que caberia 20 pessoas no estômago. Tranquilamente. Tranquilamente. Diz que precisou de mais de 100 barris de formol para conservar o peixe, né, para eles fazerem exposição. E a conclusão que eles chegaram, avaliando o peixe e tudo mais, que esse ainda era filhote. Então, olha o tamanho do filhotinho aí. E você achando que a sua tilápia de 200 gramas era grande coisa no pesqueiro, né? Enfim, um fato real. Por que eu estou contando essas duas histórias? Porque
existe na natureza essa possibilidade de alguém ser engolido por um peixe. E existem animais tão enormes que cabe tranquilamente um homem lá dentro. Né? Inclusive, se fosse uma baleia, por exemplo, tem oxigênio suficiente para ele respirar lá dentro. Mas não vou demorar muito nessa questão técnica, não. Mas estou mostrando que existe essa possibilidade dentro da ciência e dentro da história. O outro aspecto mais importante é que Jesus deu crédito à história de Jonas. Lá em Mateus 12, você deve ter lido essa semana. Anteontem, talvez, ou ontem. Lá em Mateus 12, 39 e 41, que Jesus disse assim: assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem também vai ficar 3 dias no ventre da terra. Então Jesus deu crédito a essa história. Então não tem por que a gente duvidar. Qual seria a dificuldade do Deus que criou todas as coisas realizar um milagre desse? Dificuldade nenhuma. Então, antes da gente entrar na oração de Jonas, a gente tem 2 lições importantes aqui. Primeiro, Deus está no controle de todas as coisas, porque Deus preparou um peixe grande o suficiente para Jonas ficar lá, e Jonas permaneceu lá dentro. Então, Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele pode usar as leis naturais, Ele pode usar as leis sobrenaturais. Tá? Essa é a primeira lição. A segunda lição importante é que a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E se a gente criar o hábito de ler, começa a ler, de repente chega e fala assim, isso aqui não está com cara de ser verdade, não. E se a gente começa a selecionar o que é verdade e o que não é, logo, logo a gente está duvidando de tudo. E é isso que se chama de liberalismo teológico. E eu já conheci diretor de faculdade teológica, que formava pastores que iam ensinar a Bíblia, que não acreditavam em quase nada da Bíblia mais. Porque ele começou a ler a Bíblia pelo seu próprio raciocínio, esquecendo dos olhos da fé e de que Deus pode fazer o que Ele quiser. Talvez você olhe assim, essa história do Jonas aí não é possível não, isso aí é alguma outra coisa. Aí daqui a pouco você lê a história do Mar Vermelho e fala, isso aí também acho que não é verdade não. Aí, Adão e Eva, acho que isso aí também não é verdade não. Daqui a pouco não sobra nada. E a Bíblia vira só um livro de autoajuda. E ela não é isso. Ela é a revelação do plano de Deus para nós. Então essas 2 lições iniciais para mostrar que Deus, a lição do livro de Jonas é uma lição de soberania e graça. Deus pode fazer muito mais do que a gente imagina. Mas também tem uma metáfora e uma figura que a vida de Jonas nos ensina, que todo mundo que prega sobre Jonas usa. E de fato é muito interessante. Jonas quis fugir de Deus. Jonas quis fugir de Deus. E a figura no texto é muito interessante, que Jonas vai descendo. Desce da cidade dele, desce para Jope, desce para o navio, desce para o porão do navio, desce para o mar, o peixe engole e ele vai para o fundo do mar. Ou seja, descendente total. Vai descendo. E esse é o caminho de quem foge de Deus. Para baixo. Não tem jeito. Mas quando Jonas chegou lá embaixo, naquilo que a gente chama, o fundo do poço, aí ele fez uma coisa que até então ele não tinha feito. Ele orou. A hora que ele bateu no fundo, já tinha descido tudo que tinha para descer na vida. Aí ele olhou na direção certa, na direção do alto. Então essa história de Jonas nos ensina muita coisa. Muita coisa. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. E a gente não precisa descer até o fundo do poço para aprender a orar e falar com Deus. A gente precisa parar antes. A gente não precisa chegar até a pior situação. Mas talvez se você se sente quase no fundo do poço, Deus ainda tem muita coisa para fazer na sua vida. Deus não tinha desistido de Jonas. Jonas desistiu de Deus, mas Deus não desistiu de Jonas. Jonas ainda tinha muita coisa para aprender, e Deus ainda queria usar Jonas para falar com os assírios. Então essa oração de Jonas é uma oração de alguém que estava vivendo com toda intensidade as emoções de chegar no fundo do poço e de olhar para Deus.
Eu quero mostrar rapidamente 5 lições que a gente pode aprender com a oração de Jonas. A primeira é que o sofrimento é o megafone de Deus. Essa é uma frase do C.S. Lewis. Todo mundo gosta muito de ler. Talvez nem todo mundo saiba o que é um megafone, mas é aquele negócio assim, quando você quer falar com um grupo de pessoas, ele amplifica a sua voz. Ele aumenta aquilo que você está falando para que as pessoas ouçam. O sofrimento, dentro da soberania de Deus, às vezes funciona assim também. Às vezes, se Deus fala numa boa com a gente não ouve. Deus nos dá direção e a gente não ouve. E às vezes ele precisa amplificar o que ele está dizendo. Muitas vezes essa amplificação vem na forma de sofrimento. Foi o que aconteceu com Jonas. Olha a descrição que Jonas faz do seu estado emocional e daquilo que estava acontecendo com ele ali. Vê comigo, vê se não é a descrição mais perfeita do caos total. Olha só. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Que texto forte esse daqui. Né? Coloque-se no lugar de Jonas. Você vai perceber aqui, ó, pânico, sofrimento, desespero. Todas essas palavras mostram isso. Quando Jonas chegou lá no fundo, era isso que ele estava sentindo. E foi aí que ele enxergou a Deus de uma maneira diferente. Eu e você podemos aprender muito sobre oração na praia. Imagina, daqui a alguns meses, sei lá, sentada na praia, o sol, água de coco, que beleza. Você vai aprender muitas coisas sobre oração. Você vai agradecer a Deus por tantas bênçãos. Mas você vai aprender muito mais num hospital. Quando tiver alguém da sua família, no momento crítico. Quando você tiver por um fio, quando você estiver sem trabalho, sem dinheiro, aí você vai aprender muito mais sobre oração. A gente aprende nas coisas boas, mas nos momentos difíceis a gente aprende muito mais. Isso não é por acaso. Deus está querendo falar alguma coisa com a gente. Quando as algas, a correnteza, a profundeza estiver sufocando a gente, é hora da gente voltar os nossos olhos para Deus. Muitas vezes só vamos aprender a orar quando estivermos numa condição em que a única opção é olhar para cima. Jonas era um profeta, ele tinha a doutrina correta sobre Deus, mas só quando a coisa ficou crítica é que ele realmente abriu seu coração para Deus. Uma coisa, gente, é a gente falar sobre Deus. Uma coisa é a gente cantar sobre Deus. Outra coisa é a gente andar com Deus de todo o coração. Às vezes vai ser preciso que Deus use o seu megafone do sofrimento. E se for preciso, Ele vai usar. Que bom. Vai ser dolorido. A sensação vai ser de sufocamento, muitas vezes. Mas significa que Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. Essa é a primeira lição. O sofrimento é o megafone de Deus. A segunda lição é que, apesar de nós, Deus está pronto para ouvir o nosso clamor. Olha o que Jonas diz. Em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Quando a minha vida já se apagava, expressões fortes, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti. Amém. Não há lugar e não há situação de onde a gente não possa clamar. Deus está atento ao grito de socorro de quem realmente reconhece que Ele é a única esperança. Quando chegar naquele momento em que não tem mais nada o que fazer, ninguém mais com quem falar, não tem solução humana, a gente pode clamar e Deus vai ouvir.
enquanto há vida, Jonas disse ali, né? Enquanto a minha vida quase apagava, eu me lembrei de ti. Mas enquanto há vida, há esperança. E a certeza que a gente tem é um exemplo que está na Bíblia. Lá em João capítulo 19, nós temos a história da crucificação de Jesus e dos dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. Um dos ladrões, vamos supor que esse aqui, né? Estava blasfemando contra Jesus. O outro, não. Ele reconheceu em Jesus uma possibilidade de esperança. Qual tinha sido a vida dele? Uma vida toda errada. Tão errada que a condenação foi a morte pela cruz. A vida dele não valeu para nada. Só coisa errada. Nos últimos momentos, talvez ele tinha ali algumas horas só de vida. Ele reconheceu que ele era pecador. Ele falou, eu estou aqui porque eu mereço, porque eu sou errado mesmo. Sou bandido. Mas ele olhou para Jesus e falou assim, Jesus, lembra-te de mim quando você entrar no seu reino. E o que Jesus disse para ele? Ah, meu filho, sinto muito. Agora não tem mais jeito. Você teve a vida toda, não se endireitou, agora é tarde demais. Foi isso que Jesus disse para ele? Não. O que Jesus disse para ele? Em verdade eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Enquanto há vida, há esperança. Não tem nenhuma situação na minha e na sua vida onde a gente não possa clamar. E não há clamor que Deus não escute. Não quer dizer que Ele vai responder do jeito e na hora que a gente quer. Mas Ele vai ouvir. E na hora certa Ele vai responder. Apesar de nós, Deus está pronto a ouvir o nosso clamor. A terceira lição da vida de Jonas e da oração que ele fez é que a perda da comunhão com Deus tem um alto preço. E aqui a gente precisa ligar o nosso alerta. A perda da comunhão com Deus tem um alto preço. Jonas disse assim, disse para Deus, Deus, agora eu sei que eu fui expulso da tua presença. Muito sério isso aqui. É claro que Jonas, ele tentou fugir de Deus na cabeça dele, ele achou que talvez conseguisse. Mas na verdade ninguém pode fugir de Deus, a Bíblia também diz isso. Mas ele diz assim, eu fui expulso. Deus sabia o que estava acontecendo com Jonas, ele sabia onde Jonas estava, mas Jonas, ele tinha sido tão rebelde a Deus, que o seu sentimento era de que ele perdeu completamente a comunhão com Deus. Como se tivesse sido expulso da presença de Deus. E é isso que acontece quando a gente perde a comunhão. Mas olha só que interessante, gente. O que é que Jonas queria? Fugir de Deus. E ele não conseguiu? Conseguiu, porque ele mesmo falou assim, Deus, ó, fui expulso da tua presença. Ué, Jonas, mas não era isso que você queria? Mas o que isso mostra pra gente? Que a perda da comunhão tem um alto preço. E que nem sempre conseguir aquilo que a gente deseja vai ser o melhor para nós. Deixa eu comprovar isso lendo um texto para vocês, dos Salmos. Salmo 106, 15 diz assim, concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Não é exatamente o caso de Jonas? Vocês querem isso? Queremos. Não vai ser bom para vocês. Não, mas a gente quer. Não vai ser bom para vocês. Não, mas nós queremos. Tá bom. Deus, eu quero fugir, não vou para Nínive não, vou fugir. Não, Jonas, não foge. Vou fugir, Deus. Lá no fundo do peixe, lá no fundo do mar, de dentro do peixe. Puxa, Deus, fui expulso da tua presença. Perdi a comunhão. Não é raro a gente encontrar pessoas que dizem assim, se eu soubesse que essa história ia terminar assim, lá atrás eu não teria tomado essa decisão. Todos nós já ouvimos histórias assim. Se eu soubesse que esse relacionamento ia ficar desse jeito, não teria começado. Uai, mas não foi você que quis? Se eu soubesse que esse trabalho ia ficar desse jeito, se eu soubesse, não teria ido por esse caminho.
Mas não foi você que quis. Estou dizendo em situações que a gente sabe que são erradas, tá? Ah, se eu soubesse que esse tipo de negócio errado ia terminar desse jeito, eu não teria começado. Puxa, mas não foi você que quis ir atrás do negócio errado? Não foi você que quis ir atrás do relacionamento errado? Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Muito forte isso daqui. Meus queridos irmãos, não troquem a comunhão com Deus por nada, porque o preço é muito alto. O preço é muito alto. E a gente só descobre depois que a fatura chega, à base de muita dor e sofrimento. Se Jonas soubesse que ele ia terminar lá no fundo do mar, com aquela sensação de pânico, ele não teria desobedecido a Deus. A perda da comunhão com Deus tem um preço alto, muito alto. Mas a história começa a melhorar. A história começa a melhorar. Porque a oração de Jonas também nos ensina que a verdadeira esperança, ela se fundamenta na graça de Deus. E esse é o tema do livro de Jonas, soberania e graça. Porque Deus podia ter abandonado Jonas, mas não. Deus preparou um peixe, um peixão, né? Um gigante de peixe, para engolir Jonas, para cuidar dele. Aquilo que era o sofrimento na vida de Jonas, na verdade, era um cuidado de Deus com ele. Às vezes a gente reclama de algum sofrimento, mas na verdade, junto com o sofrimento, está a graça de Deus. Deus nunca separa a sua graça da sua disciplina. A gente vai ver isso daqui a pouco. Olha o que Jonas escreve. Apesar de tudo isso, olharei para o teu santo templo. Apesar do sofrimento, de estar aqui no fundo do mar, sem saber o que vai acontecer, tu trouxeste a minha vida de volta. E ele termina com essa frase linda. A salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. Imagina você agora, dentro do peixe, sem enxergar, sem ouvir direito, sem respirar direito. Qual é a opção que você tem para dizer tudo isso que Jonas está dizendo? De onde vem a convicção? A única fonte da convicção é a graça de Deus. Fala assim, Deus, materialmente, naturalmente, humanamente, já era. Mas eu confio na graça do Senhor. E nós não somos diferentes de Jonas. Nós temos essa opção e essa possibilidade de confiar e de fundamentar a nossa esperança na graça do Senhor. Eu queria ler um texto aqui. Não precisa abrir, eu queria só que você ouvisse. Está no livro de Romanos. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou privação? Ou perigo? Ou espada? Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Se a nossa igreja fosse pentecostal, dizer que essa é para glorificar de pé. Esse é o texto que a gente tem que lembrar toda hora, toda hora. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Às vezes Deus nos disciplina, mas Ele sempre faz isso com a sua graça. E a salvação vem do Senhor. E a gente tem falado sobre graça e soberania. Graça de Deus, soberania de Deus em todos os detalhes. E a palavra que melhor expressa isso é salvação. A salvação é o resultado da graça e da soberania trabalhando juntos. Vou repetir. Salvação é o resultado da graça trabalhando junto com a soberania. Porque a gente não pode ser salvo pelos nossos méritos, só pela graça. E a soberania de Deus faz com que cada um de nós aqui seja alcançado de um jeito diferente. Não é? As nossas histórias são bem diferentes. Cada um foi alcançado de um jeito por Deus. Mas sempre pela mesma graça. Então Jonas disse algo muito precioso ali. A salvação vem do Senhor.
A verdadeira esperança se fundamenta na graça de Deus. E a última lição é que a disciplina soberana gera transformação. A história começa ruim, mas ela termina bem, tá, gente? Ela começa muito dramática, mas ela termina bem, vocês já sabem disso. A disciplina soberana de Deus gera transformação. Olha o que Jonas diz aqui. Senhor, jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. Jonas reconheceu que Deus estava no controle. Ele diz ali, ó, Senhor, não estou aqui por acaso, foi o Senhor que está trabalhando nesse negócio aqui. Essa luta que eu estou vivendo, o Senhor também está nisso. Jonas reconheceu que Deus estava no controle. E o versículo 9 mostra para a gente que Deus alcançou o seu objetivo com Jonas. Olha só, qual era a atitude de Jonas no capítulo 1? Jonas, Deus dizendo, Jonas, vai para Nínive. E Jonas, vou nada, Deus, vou para o outro lado. E agora, no versículo 9, o que ele diz? Mas eu, com cântico de gratidão, oferei sacrifício. Opa, mudou, né? Mudou, Jonas. Um coração que tendia à desobediência, agora quer oferecer sacrifício. Um coração rebelde, agora quer oferecer um cântico de gratidão. Um coração que queria fugir de Deus, agora ele se compromete a cumprir tudo o que ele está prometendo. Que diferença, né? Que diferença. Olha, a escola que Deus usa funciona. Ela ensina. Ela às vezes é difícil, mas ela funciona. É muito bonita essa diferença na vida de Jonas. Ele teve que ir lá para o fundo do mar. Teve que ir lá para a barriga do peixe. Mas Deus alcançou seu objetivo. Eu queria lembrar algo que Deus diz para nós. O Senhor disciplina a quem ama. E castiga todo aquele a quem aceita como filho. A gente não pode querer Deus como pai e esquecer que de vez em quando Ele vai ter que nos disciplinar. Mas Ele, como eu disse, Ele jamais separa o seu amor da sua disciplina. Porque Ele disciplina a quem Ele ama. Então, embora seja difícil, é um privilégio ser castigado por Deus e ser disciplinado por Ele. Só que a gente só aprende isso depois. É o que o salmista diz. Eu queria que a gente lesse junto esse texto, tá? Vamos ler juntos. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Não precisa dizer mais nada, né? Ninguém gosta de ser castigado, mas é muito bom para a nossa fé. É muito bom para nos corrigir. E Deus vai usar esse expediente para o nosso próprio bem. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Meus irmãos, tem hora que a melhor coisa que Deus pode fazer é permitir que os nossos planos deem errado. Como isso é doloroso. Como é doloroso você ter projetos que do dia para a noite viram pó. Expectativas, sonhos. Gente, isso dói. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu sei o que eu estou falando. E eu sei que todos nós já passamos por isso. Mas foi bom para a gente ter sido castigado. Para que a gente aprendesse alguma coisa nova. Mas eu queria terminar aqui com uma palavra de esperança. Porque o tratamento de Deus não dura nem um minuto a mais, nem um minuto a menos do que o necessário para alcançar o nosso coração. Vou repetir porque eu não quero que você se esqueça disso. A disciplina de Deus não dura nem um minuto a mais e nem um minuto a menos do que o necessário para tratar o nosso coração.
Jonas foi rebelde, 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 chegou lá no final, a hora que ele falou assim, Deus, vamos lá, vamos começar de novo. O que aconteceu? O Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Não precisava mais do peixe. Já cumpriu o propósito. Então a tribulação, a dificuldade na nossa vida, tem hora para começar, e a hora de terminar depende do nosso coração. A hora que o nosso coração tiver sido alcançado por Deus, Deus vai dar ordem para o peixe na nossa vida. Não vai demorar nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. Vai ser no tempo exato. Deus não erra a medida e Deus não erra o tempo. E aqui termina a participação do peixe. Ele engoliu Jonas e ele vomitou Jonas. Na próxima semana a gente vai ver outros personagens naturais aqui, que aparecem no livro de Jonas, que são muito interessantes. O verme, o sol e outras coisas mais. Que mostram que Deus controla tudo e que este é o mundo de Deus. Mas eu queria que você lembrasse, como a nossa reflexão final aqui, eu queria que você não se esquecesse que se for preciso, Deus irá nos levar ao fundo do poço, para nos ensinar a olhar para cima. Às vezes a gente chega lá sozinho, tá? Às vezes a gente chega no fundo do poço sozinho. Às vezes Deus permite que a gente chegue até lá. Mas o único objetivo é que a gente consiga olhar para cima. Salmo 23 nos lembra disso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Jonas estava passando aqui por um vale da sombra da morte. O Senhor estava com ele. E o Senhor está com você também. Sempre. O que parece ser o fim da linha, para Deus pode ser o primeiro passo para um recomeço. O fim da linha é do nosso ponto de vista. Do ponto de vista de Deus, sempre há uma oportunidade para recomeçar. Esse é o tema de hoje, uma segunda chance. Então, não perca a esperança com aquilo que você acha que é o fim da linha. Olhe para Deus. Tenha o seu coração no lugar certo. Você vai ver Deus reconstruir muita coisa na sua vida. Muita coisa. E é isso que eu estou dizendo com relação ao coração. Porque o verdadeiro arrependimento, ele é comprovado por uma mudança radical. Por uma mudança real. Jonas estava lá no fundo do peixe, no fundo do mar, na barriga do peixe. Ele se arrependeu de tentar fugir de Deus. Mas ele confiou em Deus. Deus deu a ele uma nova chance. E ele comprovou que ele tinha mudado seu coração. Olha o que diz o último texto. Já no capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Deus não desistiu na primeira. Ele foi atrás de Jonas até o fim. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Jonas, vai à grande cidade de Nínive. Tudo de novo. E pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor. E foi para Nínive. Cheirando a peixe. Ele podia ter ido sem cheirar peixe. Deus vai alcançar os propósitos dele na nossa vida. E a gente escolhe que marcas que a gente vai levar. Se a gente vai levar as marcas da obediência ou as marcas da varada de Deus. E se Deus te der uma disciplinada, amém. Aproveite, porque significa que Ele não desistiu de você. Vai doer, mas é para o nosso bem. E aí, Deus, a hora que Deus tratar o nosso coração, Ele vai falar assim, vamos começar de novo? Seu coração já está no lugar certo agora? Jonas, você vai fugir de novo? Jonas, depois de tudo que você passou, ainda tem alga aí no seu cabelo, Jonas. Você vai fugir de novo, Jonas? Não, de jeito nenhum. O objetivo de Deus é alcançar o meu e o seu coração. Amém? Pessoal do louvor, pode vir aqui. Eu não vou perguntar aqui. Eu deixo isso
entre você e Deus, né? Porque Deus sabe o que acontece na nossa vida. Mas o fim da linha é muito claro. E o fundo do poço também. E talvez alguém aqui se sinta exatamente como Jonas. Tanta coisa na cabeça, tanta coisa no coração, portas fechadas, situações sem solução. Meu querido, não desista. Não desista. Confie e descanse na graça do Senhor. Talvez você ainda não tenha chegado no fundo do poço. Mas você já está no navio e na tempestade e já está quase lá. Sempre é tempo de se arrepender e fazer o que é certo aos olhos de Deus. Então eu queria que a gente deixasse o Senhor falar com o nosso coração. Você pode fazer isso agora? Você pode fechar os seus olhos e falar assim: Senhor, não deixa eu voltar os meus olhos para o Senhor só no último momento. Me ajuda a fazer isso antes. E se o seu caso é do fundo do poço, fim da linha, agradeça ao Senhor pela oportunidade que Ele vai te dar daqui para frente. E deixe o Senhor renovar a sua esperança, a sua fé, descansando na graça do Senhor.